A nós aqui no templo continuamos. Nós temos lidado com uma série de pregações na carta de Paulo aos Colossenses. Honestamente, eu olhei qual era o número desta pregação essa semana, mas eu esqueci de conferir agora à tarde, então eu estou na dúvida se estamos na 8ª ou na 9ª pregação do livro de Colossenses já. Mas nós já estamos indo para a reta final do livro. Ele é um livro de quatro capítulos. Nós estamos hoje chegando ao final do verso de número 11, ao término desse sermão que nós estamos aqui apresentando, expondo nessa noite. Então convido você a abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Vamos ler dos versos 5 a 11. Esse é o texto que vamos expor nessa noite. Quando nós olhamos para essa série, ela tem um título: Cristo plenamente suficiente, nada a acrescentar, tudo a viver a partir dele. E o título desse sermão nessa noite, ele é muito sugestivo, ou talvez muito confrontativo, porque é Matando o Velho Homem. Eu tentei achar um termo mais gospel, ou uma palavra que fosse um pouco mais suave, que não fosse tão confrontadora talvez, mas eu não posso mudar o que a Bíblia fala. O texto original, a tradução do texto, a partir do versículo de número 5 do capítulo 3, literalmente diz isso: matando o velho homem, ou fazer morrer a antiga natureza. E é interessante pensar sobre esse tema, olhando para uma série que tem o título dela como Cristo plenamente suficiente. Parece que aqui nós já estamos colocando duas coisas em oposição uma à outra. Cristo como sendo plenamente suficiente e um homem, ou a velha natureza, tentando nos impedir de reconhecer isso. Mas antes de entrar no sermão em si, eu tenho tentado fazer esse exercício, que é um exercício de ilustrar algumas coisas ou fazer a gente pensar. Imagina você chegando num médico, depois de ter feito um check-up geral, todas as coisas que você queria examinar, sangue, ultrassons, tomografias, afins, e ao final o médico chamar você e, olhando nos seus olhos, disser para você assim: eu tenho uma notícia triste para te dar, uma notícia muito, muito, muito difícil. Você tem uma doença muito grave, você tem um tumor ou um câncer, alguma coisa nesse sentido, que se não for tratado imediatamente, ele vai levá-lo à morte. O seu risco de morte é 100%. Caso não seja tratado, caso não seja resolvido. Quando o médico fala isso, ele tem toda a condição de olhar para o seu paciente e ser muito transparente com ele. E a fala dele: isso vai matar você, ou isso está matando você, é uma fala de alguém que quer uma mudança. É impressionante como nós, se um dia ouvimos, eu espero que não ouçamos isso, mas para quem já ouviu isso e precisou pensar o que fazer, tomar uma decisão sobre, foi necessário pensar muito, foi necessário dizer assim: nossa, eu não sei se eu quero viver ou não, eu não sei se eu devo tomar essa decisão ou não. Ou será que para o médico foi fácil ele chegar e falar assim: escuta, olha, você tem uma doença terrível, mas em vez de tratá-la, vamos aprender a conviver com ela? Em vez de curar você, vamos lidar com os sintomas dela? Que aí você vai vivendo, mas você não tem sintoma nenhum, vai caminhando. Vamos diminuir os efeitos. Vai matar você um dia, mas vamos diminuir um pouco esses efeitos. O médico falaria isso? Provavelmente ele diria: não, nós vamos buscar o máximo para fazer um tratamento para curar você. Ou se é alguma coisa que pode por uma cirurgia ser ali tirada, ele vai falar: não, vamos indicar o tratamento cirúrgico para remover completamente isso de sua vida. Você pode negociar com uma doença fatal? Você consegue negociar com ela? Por que a gente negocia com o pecado então? Esse é o ponto importante. Se um tumor ele pode matar, ele pode destruir, ele pode acabar com a sua vida, o pecado faz o quê? Alguns até dizem que não tem pecado nenhum. Não, no máximo eu escorrego uma coisinha ou outra aqui, mas eu não peco não. Não, só de pecar, que é isso? Não peco não, acabou de pecar. A própria Bíblia fala isso, né? A primeira carta de João, que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Que Deus fala que todos pecaram.
Romanos 3, 23 afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quanto mais tempo nós ignorarmos o pecado e as suas consequências, mais ele mata, mais ele destrói, mais ele corrói, mais ele invade, mais ele impregna na sua mente, mais ele faz você escravo, mais ele domina o seu íntimo. É exatamente por isso que o texto que nós vamos começar a trabalhar nessa noite, ele vai nos lidar com essa ideia de matar o velho homem. E não é um homem velho, tá? Não é nenhum irmão mais velho, alguma coisa do tipo. Não pensem por essa linha, porque assassinar intencionalmente é pecado e não é isso que estamos lidando. Mas essa ideia de percebemos que existe alguém trazendo um diagnóstico para nós que pode ser fatal, é fundamental para compreender. E é por isso que o texto de Colossenses começa com essa afirmação. E eu peço que você possa ler comigo, por favor, Colossenses 3, de 5 a 11, está sendo projetado, você pode acompanhar, mas use a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa é a palavra do Senhor. Quero convidar você a lembrar comigo qual é a grande ideia do texto, do livro de Colossenses, que nós temos dito, e ao término dela eu tenho certeza que todos vão estar com ela decorada. Amém, amém, amém? Amém. Meio forçado, mas vamos lá. Vamos comigo? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. As mulheres podem ler? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. Os homens agora, por favor, vamos lá juntos? Cristo é plenamente suficiente para a salvação e para a vida cristã. Portanto, os crentes devem abandonar toda a confiança em qualquer acréscimo e viver fundamentados somente nele. A grande ideia da passagem, quer dizer, aquela mensagem do texto que nós acabamos de ler é essa: a nova vida em Cristo exige mortificação dos pecados da velha humanidade. Eu gosto muito do verbo. A nova vida em Cristo, ela não está pedindo, ela está exigindo. Uma exigência não é algo que você possa negociar. Uma exigência é algo que deve ser cumprido, deve ser buscado cumprir isso de forma clara. Quando nós temos exigências para preencher um currículo, para preencher uma vaga, nós tentamos buscá-los da melhor forma possível. Quando estamos preenchendo uma documentação de compra, de venda de um imóvel, de um carro, de qualquer outra coisa, quem está comprando precisa preencher os pré-requisitos, por exemplo, para que possa financiar. Quando nós temos a exigência requer cumprimento. O fato, irmãos, é que o texto que nós estamos expondo já há alguns dias, há praticamente 2 meses, ele tem nos levado a pensar em coisas que normalmente nós deixamos de lado. Que normalmente talvez nós não avaliamos ou entendemos que seja necessário pensar nas nossas vidas, porque na nossa medida, na nossa régua, ou na régua de outras pessoas, aparentemente estamos caminhando muito bem.
obrigado. Para muitos, a nossa frequência em cultos é suficiente para que nós digamos com toda certeza de que somos pertencentes a Cristo. O fato de vestirmos determinados tipos de roupas, usarmos determinados tipos de vocabulário, comportamentos externos, por vezes, eles nos validam. É interessante como nós temos, às vezes, uma percepção errada do que é uma vida com Deus. Vida com Deus requer-se que, primeiramente, para que você viva com Cristo, é necessário que você morra. E que nasça uma nova vida em você por meio de Jesus. É daí para frente que a sua vida nasce. Em Colossenses nós temos visto todos esses assuntos desde que essa nossa exposição começou há quase 2 meses atrás. Capítulo 1, versos 1, 14, vem mostrando a gratidão e a intercessão pelos Colossenses, por meio de Paulo. Capítulo 1, de 15 a 20, tem mostrado a gloriosa supremacia de Cristo, essa visão maravilhosa. Na sequência disso, a obra da reconciliação realizada por Cristo, e essa obra ela é detalhada nos versículos 21 até o verso 23 do capítulo 1. Entrando no capítulo 2, nós entendemos o que é o ministério apostólico, como é que Paulo e os demais deveriam conduzir a igreja à maturidade, e não simplesmente a uma vida vazia, sem qualquer sentido, ou uma vida religiosa, porque religião não salva, quem salva é Cristo. Se Cristo não nascer de novo em você, não nascer em você, não vai acontecer. E nós também vimos que Cristo é plenamente suficiente para dar vida, perdão, reconciliação e vitória, e permanecer nele é fundamental. Semana passada, e até no texto vermelho, para relembrar, deixar bem claro para nós percebemos ou entendemos do texto que é necessário que aprendamos que em Cristo nós somos aptos a deixar uma mentalidade terrena ou uma mentalidade pecaminosa e passar a viver uma mentalidade cristã genuína, ou um outro termo importante, a mente de Cristo em nós. Capítulo 2, os versículos 20 a 23, eles afirmavam algo interessante para nós. Eu quero só reler, você pode ler na sua Bíblia, eu não pus aqui na tela. Versos 20 a 23 do capítulo 2 dizem o seguinte: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo, não toque nisso, não coma isso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, elas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero, quer dizer, pesado ao corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Esses ensinamentos de que, olha, você não pode, você não deve, não faça, não coma, não beba, não toque. Faça isso, tome isso, coma aquilo, viva como nós vivemos. Esse é o ensino que os falsos mestres defendiam. Eles defendiam regras, eles defendiam proibições. O ascetismo, que é aquela situação onde você faz o seu corpo sofrer, ou você penaliza a si mesmo, como se o seu sofrimento te aproximasse de Deus. Como que Paulo conclui no verso 23? Tudo isso não tem valor algum contra os impulsos da carne. E agora, a partir desse momento, a partir do capítulo 3, nós estamos começando a compreender como que é que a santidade verdadeira acontece. Como que somos transformados. A realidade é que quem foi unido a Cristo deve, de fato, abandonar decisivamente os pecados da velha humanidade. E é necessário viver de acordo com a nova identidade recebida em Cristo. O pecado não é algo que você possa negociar, que você possa talvez tratar o sintoma dele. Não, olha, eu tenho raiva terrível do fulano de tal. Maravilha, o que você faz para resolver isso? Ficou longe dele. Tratou o pecado? Não, tratou o sintoma. Percebe como que a gente começa a ter mais problemas do que de fato a gente imagina que tem? É necessário que nós tenhamos uma decisão de devidamente abandonar o pecado.
E o que Paulo está apontando, o que as Escrituras estão apontando para nós nesse tempo, não é aquela ideia que nós possamos negociar ou dizer, olha, vamos até aqui, depois a gente vê o que faz em relação a uma vida com Deus. Não, vamos caminhar com Deus até aqui, mas esse pedaço aqui, olha, eu não vou deixar Deus trabalhar na minha vida, não. Ao contrário, Paulo deseja que os colossenses abandonem qualquer tolerância ao pecado e vivam de maneira coerente. O que é coerente, pessoal? De acordo. O que mais? Um exemplo de uma coisa coerente, de alguém coerente, que faz o que fala, que faz sentido diante daquilo que testemunha. É possível andar com um Deus santo vivendo uma vida onde a santidade não faz qualquer sentido? É possível servir a Deus com mãos sujas, com coração impuro? E aqui não é uma questão do que você faz, no sentido para se limpar. Não é a sua força, não é a sua capacidade de limpar-se, mas é realmente o quanto que a obra de Cristo é verdade na sua vida e você vive de forma coerente a ela. Porque a gente foi lavado dos nossos pecados, nós podemos continuar pecando? Porque nós somos libertos do domínio do mal. Nós vivemos uma vida onde o mal faz parte dela, então? Percebe? Às vezes, irmãos, nós defendemos o nosso coração e não abrimos mão de pecados que estão na nossa vida porque a gente é covarde, e não tem outro termo. Nós somos covardes em nos posicionar diante de Deus e dos homens para dizer, eu pertenço a Cristo, eu tenho que ver uma vida aqui que seja coerente com Ele. E aí nós ficamos tentando fazer jogo de política com Deus ou de boa vizinhança. Não existe isso. A realidade é que é necessário viver de uma forma coerente. O texto começa com uma afirmação cabal, pontual. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E o verso 5 aponta isso. Façam morrer. Literalmente, a linguagem do texto original não tem meia conversa. Não estamos forçando o texto, não é uma tradução forçada do texto aqui. A primeira palavra que está sendo dita aqui é a ideia do matar, mortificar, executar ou eliminar o pecado. Fazer morrer não é conviver com o pecado. Fazer morrer é lutar com todas as forças para que aquilo que lhe dominava seja resistido. O pecado não é uma opção na vida do crente. Ele não deve ser. E por mais que nós em Cristo tenhamos sido perdoados dos nossos pecados, não tira de nós as consequências dos pecados que nós cometemos. E é necessário que haja arrependimento nos nossos corações para que venha a haver coerência de uma vida cristã. Eu não estou falando de perda de salvação, não é esse o ponto. Nós não estamos lidando com isso e não é esse que é o caminho que as Escrituras ensinam. O verdadeiro crente, ele é alguém que foi salvo em Cristo pela obra de Cristo. E a obra de Cristo, ela não é vã. Ela não é algo que pode findar-se. Porque essa é uma obra de um Deus eterno, imensurável, incontido, inabalável. O pecado não tem poder sobre Cristo. Cristo venceu a condenação do pecado que era nosso. Mas Cristo nunca esteve sujeito ao pecado em hipótese alguma. Porque Deus é absolutamente santo. Não há qualquer dolo ou maldade nele. A realidade que nós estamos vendo, façam morrer, é de fato, matem o pecado na vida de vocês. E a pergunta é, como? Nós vamos tentar conversar sobre isso hoje. Paulo não está dizendo, administre, negocie, controla, reduza. Não, olha, de vez em quando vale escorregar, pode escorregar. Por mais que tenhamos uma liberdade em saber que os nossos pecados, a condenação dos nossos pecados está paga, e a liberdade é saber que aquilo que eu peco hoje não me mata espiritualmente, mas me afasta de Deus, me faz ser menos sensível ao Senhor. E aquela coisa, se Deus de fato ele é importante para nós, o quanto ele faz falta depois que eu peco? Ou quão importante é me reconciliar com aquele a quem eu digo que amo? A realidade, irmãos, é que muitas pessoas
E eu posso dizer praticamente também, olhando para a minha vida, que muitas vezes todos nós estamos tentando negociar o pecado em algum aspecto. E é engraçado que a gente consegue ver o pecado na vida do outro, mas na nossa, às vezes o mesmo pecado. O mesmíssimo pecado. Eu me lembro de uma vez, eu vou contar a história minha aí de criança. A nossa igreja tinha lá em Araraquara um menino que a gente até hoje não sabe se ele era 220, 380, o menino era... Se ele tivesse nascido em algum local onde há terrorismo, ele era um terrorista, já de berço aquele menino. É uma coisa que só Deus tinha misericórdia, porque ninguém mais tinha já. E um belo dia, aquele menino fez tanta arte no meio do culto, na saída do culto, até jogar pedra em carro ele jogou, de carro de membro da igreja. Brincando, feliz da vida. A hora que terminou, e o pai e a mãe repreendendo, não faça, não sei o que, leva, corrige, fizeram de tudo. E a hora que terminou, eu me lembro de ter virado para um outro amigo na mesma faixa de idade, lá pelos seus meus 8, 9 anos, essa criança um pouquinho menor, talvez 1 ou 2 anos a menos que a gente. Estávamos eu e um amigo meu, e o pai desse amigo meu do lado. E eu virei para ele e falei assim, nossa, como é que fulano de tal é desobediente, né? O pai só deu aquele olhar e falou assim, e você não? Eu não sabia ainda o peso disso. Mas a realidade é que a gente consegue julgar o pecado do outro sem olhar o nosso. E a gente consegue medir o buraco onde o outro está e achar que o buraco onde eu estou é menor que o dele. O salário do pecado é? Ué, a condenação não é a mesma? E por que nós estamos tentando achar medidas? Ou achar que há mais coerência no meu pecado, ou que eu domino melhor o meu pecado, o meu erro, diferente do outro que não. É interessante como pessoas que têm problema, por exemplo, com bebida, negam veementemente que são dominados por ela. Pessoas que têm problema com dinheiro, com o mau uso dele. E hoje você pode fazer isso de várias formas. Avareza, a ganância, você pode fazer isso como desperdício, jogar dinheiro pelo ralo, como se fala, gastar demais, compulsão. Hoje há muitas maneiras de você errar nesse sentido e pecar nesse sentido. Mas se você tem pouco dinheiro, você tenta justificar isso como economia na sua avareza ou no seu amor, caro dinheiro. Se você tem muito, você fala, não, eu sou generoso, mas ao mesmo tempo eu tento economizar, planejar mais coisas. Nós sempre vamos procurar algum argumento para justificar o nosso pecado e condenar o pecado do outro. Por quê? Porque nós tentamos administrar, negociar, controlar, por vezes reduzir. Por vezes reduzir. O camarada que tem problema com bebida, como eu ia falando, é aquele que perdia a conta no 10º chopp e continuava bebendo. Mas agora, para ele viver uma vida mais tranquila, ele só bebe 7. Será? Será que temos tentado administrar o pecado? A realidade é que o pecado que você alimenta hoje será o pecado que dominará você amanhã. Aquilo que você esconde diante do Senhor hoje é aquilo que vai dominar a sua vida amanhã. A figura do mal, né, do pecado, como algo parecido com um ursinho, um leãozinho, é muito interessante. Sabe por quê? Eu já disse isso aqui. Quando eu era criança, o meu sonho era ter um urso. O ursinho filhote é uma coisa maravilhosa, né? Fofinho, bonitinho, pequenininho. Mas de repente alguém aperta um play nele e ele vira um bicho de 3 metros de altura e 600 quilos. Que come carne, inclusive você é de carne. Ele literalmente mata. Se você ouvir falar as histórias dos ursos pardos, ursos negros, os ursos marrons na América do Norte, eles matam pessoas por comida. É comida, a pessoa é comida por esses ursos. Ele pode caber no seu colo. E é muito similar ao pecado. Aquilo que você acha hoje que é algo que pode trazer algum tipo de benefício,
à frente no tempo, com você tentando negociar, é algo que pode acabar com a tua fé, com a tua família, destruir sua vida por conta de um pecado que você não tratou. É impressionante porque o texto que nós estamos lendo, ele dá uma lista de pelo menos 5 pecados aqui. E o primeiro deles é a imoralidade sexual, é a porneia, que é o termo grego. Dela deriva a pornografia, dessa mesma palavra. É qualquer prática sexual fora do padrão divino. Qual é o padrão divino de prática sexual? Casamento. Sexo de pessoas não casadas, porneia, adultério. Sexo sozinho, porneia, adultério. Sexualidade diferente dos padrões bíblicos, fora do casamento, porneia, adultério. Variação do que Deus fez. Todas essas práticas devem ser abandonadas. Todas essas coisas devem morrer. Nós temos exemplos para todos os lados, e talvez muitos de nós aqui tenham dificuldades nessa área, porque ela é uma área que deveria ser absolutamente comum para nós. Por quê? Porque Deus cria homem e mulher para que intimamente, sexualmente possam se relacionar, viver, procriar, ter prazer um com o outro diante de Deus de forma pura e santa. Mas a imoralidade, a depravação, a torção dos valores das Escrituras sobre vida, sobre sexualidade, sobre amor, faz com que homens e mulheres se tornem objetos inúmeros, onde pessoas se vangloriam em redes sociais ou conversas com amigos de, durante um prazo de 6 meses, terem tido relacionamento sexual com 10, 15 parceiros, 20 parceiros diferentes durante esse período. Faça morrer esse sentimento, faça morrer esse pecado. Qualquer tipo de pecado fora do casamento entre homem e mulher é pecado. Qualquer tipo de sexualidade vivida fora do casamento é pecado. Ah, mas nós estamos noivos e nos amamos tanto. Já casaram? Fora do padrão bíblico. Fora do padrão de Deus. Temos estudado, inclusive começamos hoje por Cristocidências, estudos doutrinários sobre família na igreja. As doutrinas bíblicas da família. Convido você a estar conosco no próximo domingo. Estarei falando sobre isso aqui de manhã, a partir das 9h45. A Bíblia aponta caminhos claros, irmãos, que nós não podemos torcer ou fazer outros caminhos para isso. A Bíblia também aponta um outro pecado nesse mesmo versículo de número 5. Façam morrer a imoralidade sexual, mas também a impureza, a corrupção moral. Onde a moralidade hoje ela está absolutamente deturpada. O que é moral aqui? Nós estamos falando de... O cara falou, esse cara tem bastante moral, ele tem banca, ele tem pompa, é isso? Nós estamos falando de atitudes corretas. Imoralidade aqui, no caso, é diferente dessa impureza. É aquela pessoa que tudo que ela faz tem malícia. E a malícia aqui não tem a ver com sexualidade só. Ela tem a ver com o engano. Você conhece pessoas que vão negociar com você, mas à medida que elas estão negociando contigo, elas estão enrolando uma corda para puxar e prender e tirar algo aí de você que não está claro, que não está limpo, que não é perceptível? Faça morrer esse sentimento, você que negocia assim. Faça morrer esse sentimento, você que faz acordos com seus amigos, onde os seus amigos estão sendo, como posso dizer, estão sendo vitimados pela sua imoralidade, pela sua corrupção moral. Um corrupto moral, uma pessoa que é corrupta moralmente, ela é uma pessoa que tem preço. Ela é uma pessoa que tem valor pelo qual você compra a vida e a mente dela. Há uma história antiga, eu já contei aqui, mas eu acho que ela vale muito. Numa posição de trabalho, numa possibilidade de uma vaga de serviço, em uma controladoria financeira, um homem foi trazido para apresentar o currículo. E apresentando o currículo ali, vendo todas as qualidades dele, um cara estava lá fazendo o exame dele, chegou e falou assim, escuta, essa vaga aqui vai ser sua,
já está certo, mas tem um esquema aqui dentro. O esquema que é o seguinte: se a gente te der 150 mil reais no ano, você vai produzir determinadas notas, determinadas coisas aqui que vão nos beneficiar com alguns milhões. Topa? Ó, proposta interessante. Muito interessante. Vamos conversar, depois a gente vê isso. Essa pessoa se levanta, né? Esse cara que estava entrevistando se levanta, sai. Instantes depois ele volta, senta e fala assim: escuta, lembra que a gente conversou agora? Lembro. E se em vez de 150 mil a gente te oferecer 500 reais, você topa? Que isso? 500 reais? Quem você acha que eu sou? Eu falei assim: não, quem você é eu já sei, só estou determinando o seu preço. Isso é corrupção. Por milhões você aceita? Por pouco você não se vende? Você já é vendido, você já é corrupto. Essa é a realidade. A corrupção moral, ela não está no valor, ela está no coração. Ela está em você quebrar a regra do que é certo. Ela está em você desagradar a Deus. Paixões desordenadas. O que é essa paixão desordenada? Como desejos que lhe controlam, impulsos que lhe levam a fazer qualquer coisa de qualquer jeito, sem medir consequências, sem medir a quem, sem medir para si mesmo quanto isso pode ser prejudicial ou não. Faça morrer. Faça morrer. É engraçado quando a gente fala de paixão desordenada, os apaixonados de fato, eu estou falando assim: nossa, é questão de romance? Não tem nada a ver com isso. É você desejar coisas e pulsar o seu íntimo por coisas que são absolutamente fora de ordem, desejos que estão dominando a sua mente, mas afastando você de tudo que é sério e de Deus de uma forma clara. Cuidado, mate isso. Uma outra coisa, desejo maligno. O que é isso, pastor? Desejo maligno? Não sou mal. Eu não tenho essa maldade no coração. Sério? E quando a gente, pessoalmente, especialmente diante dos olhos de pouquíssima gente, ou só dos nossos amigos fiéis, nós concordamos em prejudicar alguém? Ou no nosso íntimo, planejamos algo para prejudicar alguém, seja por maledicência, seja por dolo. Dolo, o que é? É intenção clara de fazer o mal. É intenção real e ação real de agir de forma má, maligna. Uma pergunta importante: algo maligno é bom? Não? Tem uma personagem de um desenho animado de alguns anos atrás, o nome dela era Maligna. Né? Tem até um filme rondando por aí novamente, por esses tempos aí, né? Eu me lembro que um dia eu estava assistindo esse desenho lá na década de 90, minha avó passou na sala e aí um personagem chamou essa mulher: Maligna, faça tal coisa. Minha avó falou assim: misericórdia. É engraçada a situação, mas às vezes nós somos ensinados nesse mundo que é necessário que você viva e saiba ser mal para se defender. Você já foi ensinado assim? Eu já fui. Por amigos, por professores, às vezes pela própria família. Não seja bobo dos outros, não. Saiba fazer o mal também. Saber fazer o mal a gente já sabe por natureza, porque a nossa natureza sem Cristo já é pecaminosa. Outra coisa interessante, outra coisa que deve fazer morrer é a avareza ou desejo insaciável. A gente normalmente associa a avareza à pessoa gananciosa que só quer juntar para si mesmo. Um dos exemplos, eu gosto muito de falar sobre ele, é um dos exemplos de personagens de desenhos de novo. Tem um personagem muito antigo, o tal do Tio Patinhas, que talvez seja o maior exemplo de avarento que você e eu possamos conhecer. Ele era aquele que cruzava o mundo gastando milhões por causa da última moedinha dele, para que ele tivesse mais dinheiro que o outro. É engraçado como era incoerente o desenho, mas demonstrava um coração
pessoas que ajuntam e nunca estão satisfeitos por nada. É interessante porque todas essas situações, ou todos esses pecados que o texto bíblico está nos apontando, eles não nascem no exterior, eles nascem no íntimo. Tiago capítulo 1 fala que ninguém é tentado pelo que está fora, cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Cada um é tentado pelas suas próprias intenções, e é por isso que os pecados do coração estão sendo tratados primeiramente. A ação externa vem depois. Entenda uma coisa, a pornografia não começa na tela, mas ela nasce no coração. O desejo pela mulher do outro não começa quando ela passa pela sua frente, mas acontece quando você está insatisfeito com a sua ou com o seu marido. Não nasce no outro, ela está no seu íntimo. O adultério não vai começar em um motel, mas ele vai começar nos desejos que estão escondidos na sua cabeça e no seu coração. Idolatria do dinheiro não começa na conta bancária, mas na cobiça, e faltou colocar aqui, na insatisfação com aquilo que Deus provê e faz na sua vida. E a pergunta é clara, irmãos, para mim e para você, que pecados precisam morrer na sua vida? Pecado de julgar o outro? De achar defeito em todo mundo e não olhar para si mesmo? Pecado de ter a língua maior do que o cérebro? Falar da vida dos outros? Exercer juízo sobre os outros enquanto não consegue cuidar de si mesmo? O texto bíblico afirma uma coisa importantíssima nessa primeira sessão, que nos ensina a matar os pecados da velha natureza. Sabe qual é? O que é que vem sobre essas pessoas que estão debaixo de desobediência? É por causa dessas coisas, desses pecados, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o fato aqui, o texto está ressaltando que a vinda da ira de Deus, que visitaria aqueles que estão vivendo tais pecados, ela é tão certa como se ela já tivesse chegado. Pode não ter acontecido o fato da ira ser derramada, mas ela é certa. Ela vai acontecer. Esses pecados, eles desagradam a Deus de forma profunda. E nós estamos tentando ali negociar. Não, olha, até aqui dá. Não, isso daqui não é. Eu não acho que seja. Acho que Deus não acha também não. Não. A expressão que usamos aqui é até interessante, porque esses pecados atraem o desagrado ou a desaprovação de Deus como o imã atrai o ferro. Quer ser desaprovado por Deus? Deixe-se dominar pelo mal. Deixe que o mal controle sua vida, que o pecado decida por sua vida. Mas olha só que coisa impressionante. O apóstolo Paulo, diante dessas circunstâncias, ele não está dizendo que não há solução. Ao contrário, no verso 7 ele fala o seguinte: vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Você gosta de português? Da língua portuguesa? Qual o tempo verbal dessa frase? Qual o tempo aí dos verbos aqui? Do verbo aqui? Quais são os verbos? Andaram e viviam. Vamos lá. Pretérito perfeito e imperfeito. 9 vezes fora, sobe 2, desce 3. Viviam, andavam. Andaram, né? Andaram, viviam. Essa é a vida do crente em Cristo Jesus? Paulo está fazendo exatamente o apontamento de: se vocês morreram para os pecados em Cristo e nasceram em Cristo para uma vida nova, vocês não têm mais essa vida, porque essa não é mais a nossa vida em Cristo. A nossa vida não é mais a vida onde o pecado domina. Ela não pode ser. Como é que você, sendo alguém que pertence a Deus, continua vivendo como se não o conhecesse? Há uma ilustração que talvez possa fazer a gente pensar bem. Conta-se uma história interessante de 2 reis muito fortes, muito poderosos. E numa dessas inúmeras guerras que eles lutaram,
um reinado conquistou o outro. E aquele rei do outro reinado que foi conquistado foi preso. Foi levado cativo para o outro reino do outro rei vencedor. Mas é impressionante que quando os súditos daquele rei vencido foram trazidos para esse novo reino, eles não sabiam o que fazer, como viver. E aquele rei, do calabouço onde ele estava preso, ele continuava dando ordens para os seus súditos, para como eles deveriam viver. E sabe o que estava acontecendo? Um rei preso, vencido, estava dando ordens e governando pessoas que já tinham sido libertas do domínio daquele rei injusto e mau. Eles deveriam fazer assim? Eles deveriam viver assim? Mas é assim que você vive, se você não abandona a prática de pecados, mesmo tendo recebido a salvação em Cristo Jesus. Você continua acreditando que o domínio do mal ainda está sobre a sua vida, quando o pecado ele é uma parte da sua vida que você tenta administrar e não matar. Quando a prática do mal é algo que você ainda acha que faz parte da sua natureza ou da sua criação, faça morrer. Esse rei continuava exercendo domínio, mesmo estando preso e vencido. Assim como hoje o pecado na vida de muitos crentes continua exercendo domínio ou influência pesada, mesmo tendo o pecado sendo vencido na cruz em Cristo Jesus. E mesmo você tendo sido, como o capítulo 1 afirma, tirado do império das trevas e tendo sido levado em Cristo para o reino do seu Filho amado, nós vivemos como se Jesus não fosse suficiente. E é por isso que a segunda seção desse texto ensina que nós devemos abandonar também os pecados de relacionamentos. É interessante, porque os primeiros pecados estão todos no nosso íntimo e brotam para qualquer lugar. Mas agora parece que há uma direção para os relacionamentos, porque no verso 8 o texto bíblico vai dizer o seguinte: agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros. O início do verso 9. E como é que a gente sabe que Paulo mudou de assunto ao que ele fala? Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. É outro assunto, mas ainda continua sendo falado de pecado, mas agora sobre outra direção. Você tem ira com pessoas. Você normalmente se indigna com ações ou situações de pessoas. Você pode agir com maldade ou receber maldade de pessoas. Você blasfema, e aqui a gente vai trabalhar um pouco do que é blasfemar, a ideia aqui nesse texto, com pessoas ou contra pessoas. Você usa linguagem obscena no falar por causa de pessoas e para pessoas. Você mente para pessoas, ou pessoas mentem para você. Como é que Paulo lida com isso? Abandonem igualmente. Ele sai dessas questões de sexualidade, permissividade do coração e aponta para relacionamentos. Deixem de lado. A imagem é como se ele estivesse literalmente falando sobre tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa. Os irmãos, perdoem, ainda estou sarando, tentando sarar dessa gripe. Não tem sido fácil. Catiane mesmo não está aqui porque ela está sem condições, sem voz, tossindo terrivelmente. Peço desculpas. Abandonem esses pecados de relacionamento. O que é a ira que o texto está trabalhando aqui? A explosão emocional. O chutar o balde, nem saber para onde vai esse balde depois. Indignação, ressentimento prolongado. Tem pessoas que parece que elas falam assim: não, eu não consigo resolver isso de forma rápida. Mas parece que elas gostam de curtir, e aqui não é de degustar, é de fazer aquele sentimento curtir, como você faz uma berinjela curtida, alguma coisa curtida, fica com tempo ruminando aquilo. Eu não sei como alguém gosta de mastigar uma coisa amarga que faz mal por muito tempo.
boldo não faz mal. Na verdade faz bem. Mas o sabor dele é tão intenso para mim que todas as vezes que eu estou com um problema de fígado e eu preciso devolver aquilo que me fez mal, eu só ponho o boldo na boca. Eu não preciso nem tomar o chá, nem mascar a folha. É só pôr o boldo. É questão de segundos, eu devolvo aquilo que entrou e me fez mal. E é impressionante como a gente às vezes fica mantendo sentimentos de ira e achando que a nossa ira é justiça própria. Eu me indigno com algo com tanta intensidade que eu estou sendo justo. Não, você está alimentando o pecado de irar e ter sentimentos de julgamento talvez no seu íntimo contra alguém. Maldade. E a palavra maldade é que ela é fato de intenção de ferir por palavras ou ações. Você conhece gente que consegue maquinar o mal para outros? Talvez seja você mesmo. Talvez seja eu. Mas de domingo à noite a gente está tão bonitinho no culto que parece que a gente só falta subir. Cantamos lindas canções. Tudo entregarei. Mas a minha ira está guardada aqui, Senhor. Ó, fez. Vai tomar a vingança. Vai receber e eu quero ver. Outra coisa, blasfemar, a ideia do texto é que é falar contra alguém, maldizer, desprezar. Não tem a ver com Deus aqui nesse caso. Falar contra alguém. Falar de alguém. Dizer mal. Trazer desprezo. O que é desprezar? É não ter o preso. O que é o preso aqui? Sabe o prezado? Desprezar é o oposto de ter alguém como um prezado na sua vida, alguém com quem você tem respeito. Linguagem obscena, fala degradante, vulgar, baixo, calão. O que é baixo, calão? Palavrões. E eu acho impressionante como a geração atual usa palavrões como expressão e diz que está tudo certo. Esses dias atrás, conversando com uma pessoa, ela falando comigo por conta de uma situação, ela virou para mim e falou assim: pastor, olha, você já até imaginou o que eu estou falando, só com um gesto. Eu falei assim: como é que é? Não, é sério, a situação está tão complicada que está... Não faz sentido. A cultura não pode reger o que a Bíblia chama de pecado. Linguagem obscena é pecado. E a linguagem obscena nem sempre é só o palavrão. É você, eu, qualquer outra pessoa utilizar de linguagem ambígua, dupla. O que é linguagem ambígua? Muitas vezes um gesto, uma fala com intenção diferente. Quer ver um exemplo simples que você pode até julgar se é pecado ou não? Eu não quero, só quero dar como exemplo. Você chega num rapaz solteiro, uma moça solteira e pergunta assim: escuta, quem que é fulano ali? Aí a pessoa fala: você é meu amigo, é minha amiga. Você fala assim: amigo, né? O que é esse amigo, né? É você utilizar de uma expressão com sentido duplo. A palavra amigo existe? Existe. Ela é correta? É correta, mas dependendo da forma como você fala, ela ganha outro sentido. Nós às vezes estamos usando palavras que são absolutamente normais na nossa língua, mas com sentidos degradantes, vulgares, que elas expressam pecado. E sabe o que é importante da gente pensar nisso? Isso acontece no nosso meio, na nossa prática comum. A gente fala às vezes tantas palavras que elas são ofensivas às pessoas, mas que de tanto a gente falar, parece que elas se tornam comuns. Lama não deixa de ser lama só porque você tem muita lama na sua vida. Na verdade, você fica mais sujo.
E é importante pensar sobre isso, porque às vezes no nosso ambiente igreja, a gente pode ter muita doutrina e ainda assim ser tóxico nos nossos relacionamentos, porque nós não sabemos nos expressar. A ira domina a minha oposição. Quando eu discordo de algo, ao invés de eu amar e tentar entender o porquê o outro é assim, eu me iro, me vingo. Crio ressentimentos, crio uma coisa que talvez se fosse desse tamanho, eu faço dela um monstro, um tsunami. E aí, quando eu não me sinto corrigido, ou quando eu não sinto que estão funcionando as coisas, eu começo a ser mal, eu começo a blasfemar, eu começo a utilizar linguagens vulgares, eu começo a viver uma vida onde eu sei o que é a doutrina, o que é a ortodoxia, mas eu vivo uma vida tóxica nos relacionamentos. E os meus irmãos não são irmãos, eles se tornam inimigos na vida cristã. E é por isso que as Escrituras estão primeiro apontando para o nosso coração. É necessário tratar a língua ou o coração que fala pela língua. O que é que Jesus fala que sai de nossas bocas? A boca fala do que está cheio o quê? Aquilo que você fala reflete o seu íntimo. Quem diz isso? Jesus. Eu discordo. Pode discordar. É difícil alguém achar mais certo do que Jesus. Mas tenha liberdade de fazer isso. Um dia ele vai te orientar ou você vai prestar conta diante dele sobre isso. A sequência do texto, verso 9, não mintam uns aos outros. E a ideia literal é não mintam. Por quê? Porque a mentira destrói confiança. A mentira invalida a comunhão. Ela destrói unidade. Ela faz com que parceiros se separem. A mentira ainda continua sendo aceita entre crentes. A vida cristã, por vezes, está cheia de mentiras. Você quer exemplos simples e básicos e que você conhece muito bem? A pessoa chega e compartilha um pedido de oração no grupo. Irmãos, orem por tal e tal coisa, está acontecendo isso e isso. Passa a semana. Passou a semana, a pessoa te encontra e fala assim: fulano, você está orando por mim? Fala assim: tô. Firmes no Senhor. Como é que é? Ainda está usando o nome do Senhor em vão ainda, porque não orou nenhuma vez. Mas eu não quero romper com o meu relacionamento com o meu amigo. Mas o pecado separa você de Deus. Você tem mais temor de homens do que temor a Deus. Não faz sentido. Não é coerente com aquilo que nós dizemos ser verdade. A propósito, meias-verdades, manipulação e aparências nos relacionamentos são provavelmente as maneiras mais comuns de mentira existir no nosso meio hoje. Eu digo algo para você porque eu tenho intenção de fazer determinada coisa com você, ou que você faça para mim, mas a verdade inteira não foi dita. A verdade inteira é dita para quem para quem está no meu ciclo, para quem quer as coisas que eu quero, quer viver como eu quero, ou concorda comigo. É necessário que a gente abandone os pecados também de relacionamentos. E é por isso que o texto chega na parte final, onde há um apontamento para que nós devamos viver conforme a nova identidade em Cristo. Parte B do versículo 9 até o fim do versículo 11. E aqui o apóstolo Paulo vai de novo, sendo usado por Deus, mostrar qual é o caminho de diferença que deve haver na vida do crente. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E aqui a gente chega ao fundamento. Por que matar o pecado? Por que lutar contra o pecado? Porque algo aconteceu. Vocês se despiram da velha natureza, ou do velho homem, a antiga maneira de viver. E o texto aqui, a palavra, é literal. É como você chegar em casa hoje e você trocar sua roupa de vir para o culto. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim, essa calça, esse sapato, essa blusa você usa para ir para a igreja, para casamento, para aniversário chique. Vai na casa do seu amigo, é aquela blusa que eu remendei, meu filho. É o sapato, tem uma sola de cada jeito, porque descolou, a gente pegou do outro mais velho e colou uma sola diferente aqui. Você anda até assim, né? Um pedaço maior, mais alto que o outro, uma sola mais alta que a outra até. Quem nunca, né? A gente está agora vestido de crente. Mas quando chegar em casa, que roupa nós vamos colocar?
e na vida real, e no íntimo. Nesse momento, todo mundo com sorrisos, aparência, exterior demonstrando que está aqui. Mas qual é o íntimo que só Jesus vê? Qual é a realidade que só Deus vê e que você sabe que está acontecendo? É necessário que nós, de fato, tiremos essa roupa suja, essa roupa velha, e vistamos a nova roupa em Cristo para sempre, até o fim de nossos dias. E é por isso que Romanos 5 e 6, os dois capítulos aqui de Romanos, são fundamentais, porque eles apontam a natureza do velho homem, do velho Adão, o pecado que aconteceu no Éden, para a natureza da nova humanidade em Cristo. São dois opostos, são dois contrastes absolutamente distantes um do outro, opostos entre si. Em Romanos 5, versículo 12, afirma que a palavra de Deus, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Adão, o primeiro homem, ele pecou, todos os que vieram após ele, todos nós, de qualquer lugar do mundo, viemos da mesma natureza caída, pecaminosa. Mas ainda lá, as Escrituras, no mesmo capítulo, versículo de número 18, do capítulo 5 de Romanos, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Um pecado, todos, morte sobre todos, para justificação, um homem, um justo, capaz de tornar todo aquele que crê nele justo. E é por isso, versos 19 e 21, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos, não todos, se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6, versículos 11 e 12 afirmam: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não permitam que o rei derrotado continue do calabouço governando a vida de vocês. Não permitam que o pecado que te escravizou volte a colocar correntes no seu coração e na sua mente. Seja o dinheiro, seja o sexo, seja a sua própria justiça, seja aquilo que você acha correto. Não permita. Você em Cristo, se é alguém que já entregou sua vida a Cristo, já se arrependeu dos seus pecados, já se converteu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não está mais sobre o domínio do império das trevas, do império do pecado. Você está hoje debaixo do domínio de Cristo. Viva a vida nova em Cristo, onde o pecado não é uma opção, ele é algo a ser deixado, é algo a ser abandonado. Não é algo que você deva aprender a conviver. Não é algo que você deva aprender ou deixar na sua vida. Irmãos, o pecado na vida do crente vai acontecer, mas ele deve ser um acidente, não uma opção válida. Eu vou orar, depois eu peço, Jesus me perdoa mesmo? Não deve ser assim. Não deve ser assim. A lista de Colossenses vai apresentar uma progressão. Pecados ligados a desejos orientados em relação do homem consigo mesmo, seus apetites, aqueles primeiros que nós lemos lá nos versículos 5 a 7. Pecados ligados aos relacionamentos que nós acabamos de ver, ira, indignação, maldade, blasfêmia, que são a forma como nós tratamos os outros e muitas vezes somos tratados. E a solução não é simplesmente parar de fazer, mas é viver de acordo com a nova identidade em Cristo. É viver uma vida onde Cristo governa a sua mente, o seu coração.
porque a palavra não está apenas proibindo comportamentos, como está aqui na tela. Não é o problema do comportamento, mas ela está mostrando uma nova identidade, o que uma nova identidade produz, e produz uma nova maneira de viver. Verso 10 afirma uma coisa importante para nós: se nós precisamos nos despir de algo, nós temos que nos vestir de algo. O que é? É a nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E a ideia aqui de revestir é literalmente vestir-se de algo, vestir-se com algo novo, uma nova roupa, uma nova identidade, uma nova humanidade em Cristo. E essa nova humanidade, ela é maravilhosa, porque ela é uma humanidade que se renova ou que está sendo renovada, ela está num presente contínuo. E isso aqui é importante da gente lembrar ou entender. Nenhum de nós já está plenamente pronto. Nenhum de nós já está plenamente, está completamente imune à ação do mal, à ação do pecado. O que o texto está nos apontando, que esse presente contínuo mostra que a santificação ela não é instantânea, mas ela é o quê? Progressiva, dia a dia, de glória em glória, de vida em vida, de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento. Deus nunca exigiu perfeição instantânea, irmãos. O que Ele quer ver no nosso íntimo é um progresso real. É um passo a mais em direção a Ele diariamente. Por vezes nós ficamos nos preocupando, achando que Deus quer que nós estejamos completamente prontos. Eu ouço muitas vezes pessoas dizendo assim: pastor, eu tenho tantos pecados em minha vida que eu jamais vou chegar em uma igreja, eu jamais vou me reconciliar com Deus, Ele não vai me aceitar como eu sou. Venha como você está. Entregue a sua vida como você estiver. Esse não é o problema. Jesus aceita a todos, em quaisquer situações, em quaisquer condições. Ele recebe se essa pessoa se converter dos seus maus caminhos. Mas entenda, a conversão só é genuína de fato quando começa a haver uma progressão na transformação e na santidade. Eu entreguei minha vida a Cristo. Houve transformação? Não, não aconteceu nada. Na verdade, eu acho que eu piorei. Você não entregou sua vida a Cristo. Não sou eu que estou exercendo juízo na sua vida. As Escrituras apontam esse caminho. Conversão genuína requer transformações, mesmo que sejam pequenas, aos olhos dos homens insignificantes, talvez, tão imperceptíveis aos outros que as pessoas te julguem e ainda digam: não mudou nada, não vale a pena, esquece isso, continua onde você estava. Ao contrário, nós precisamos entender que o progresso em Cristo tem que ser real, e é por isso que o texto termina dizendo que para viver conforme a nova identidade em Cristo, já não há mais diferenças entre ninguém. Aqui já não pode mais haver grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos em qualquer lugar. O alvo aqui: todos os que creem, todos os que têm a Cristo como Senhor supremo. Cristo é tudo, Ele é supremo, Ele está em todos, Ele une um povo para ser seu. Todas as barreiras desaparecem, irmãos. Todas as barreiras desaparecem, até aquele que você acha que não dá, em Cristo dá. Até aquele que você não suporta, em Cristo é possível, porque a nova humanidade, ela reconcilia o ser humano com Deus, para que, reconciliados com Deus, todos nós possamos nos reconciliar e andar uns com os outros nessa vida. A nova humanidade, ela é construída ao redor de Cristo, para a glória de Cristo e por causa de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós afirmamos todos os domingos: Cristo é suficiente. Porque dessa criação que Ele faz um homem à sua imagem, e o pecado distorce essa imagem, na nova criação em Cristo, na nova humanidade em Cristo, essa imagem está sendo redimida, essa imagem está sendo restaurada pela santificação, e essa imagem de Deus,
ela será perfeitamente restaurada quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares e pudermos desfrutar dele para todo o sempre. Mas onde é que nós estamos hoje? Se já temos a Jesus como Senhor e Salvador, a redenção, a nova humanidade já existe, mas estamos andando no processo da santificação. E é interessante que talvez você possa olhar para alguém e falar assim, mas rapaz, a imagem de Jesus está em fulano e tal. Calma, gente, está sendo restaurado. E tem alguém falando a mesma coisa de você. Todos nós estamos sendo restaurados. Não há ninguém melhor do que ninguém. Mas o único santo e justo está restaurando a sua imagem em nós, por sua graça e misericórdia. E é por isso que quando a gente fala de santidade, nós não estamos falando de legalismo, mas sim de uma consequência da união com Cristo. Irmãos, nós não podemos tratar o pecado com tolerância. Nenhum pecado deve ser tolerado. E é por isso que a luta contra o pecado, ela não começa fora, no exterior. Ela está no íntimo. Ela começa no coração, não é no comportamento. Uma igreja saudável, ela fala a verdade e ela luta para preservar relacionamentos santos. Não para fazer justiça própria ou para talvez separar pessoas, desconectar pessoas. E você quer saber uma coisa interessante? A nossa identidade hoje como cristãos, ela não está no passado, mas ela está em... E se alguém, pois, está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque em Cristo somos feitos nova criatura, novo povo em Cristo, moldados e sendo transformados à medida do caráter dele. Os falsos mestres viviam dizendo, não toca, não prova, não mexa. Paulo continua dizendo, o problema não está nas coisas, está no coração. Cristo é suficiente porque a solução não está mais em regra, gente. Não está mais em nada que o homem possa fazer. A solução, de fato, é a união com Cristo. Porque quem morreu com Cristo consegue matar o pecado, consegue abandonar a velha vida, consegue se revestir do novo homem e aprende a viver como parte da nova humanidade, cujo centro é Jesus, é Cristo. Entenda isso. Eu quero terminar dizendo essa frase nas conclusões. Cristo não veio só para melhorar a nossa vida. Nossos pedidos não são, Senhor, resolva os meus problemas dessa vida, Pai. Eu preciso pagar tal conta amanhã, eu preciso que a minha saúde resolva amanhã. Deus pode fazer isso, Ele pode, Ele tem todo o poder para isso, mas esse não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é: mortos os seus delitos e pecados, podem ser salvos pelo Deus da vida, o Senhor da vida, que é Cristo Jesus, para que Ele não apenas nos dê uma vida eterna, pensando no último dia, mas para que desde já nós possamos viver uma vida completamente nova nele. Cristo é suficiente. Irmãos, concluo dizendo 4 coisas, já melhorei, eram 7, vieram para 5, estamos em 4, até semana que vem eu chego em 3, amém, Senhor. A cultura celebra desejos descontrolados. Deus e a Bíblia manda mortificá-los. Pureza e santidade não são comportamentos externos, eles envolvem pensamentos, palavras e atitudes. Envolve o seu coração. Sucesso financeiro ou na carreira nunca vão lhe dar a satisfação ou poderão substituir aquilo que Cristo é. A renovação espiritual, meus irmãos, ela continua até o último dia. Então não importa se você tem pouco tempo de crente ou se você já tem cabelos brancos, já está ansiando pela volta do Senhor logo. Aprenda uma coisa. Se você tem 50 anos de crente, 60 anos de crente, não importa. Em Cristo, sempre há mudanças a serem feitas por meio da palavra e da graça. Para nós que estamos talvez um pouco mais atrás, tem muita coisa a ser transformada ainda. Mas não há ninguém plenamente perfeito. Todos temos que olhar
e crer. E é por isso que a nova vida em Cristo exige mortificação dos pecados e da velha humanidade. Que assim o Senhor nos alcance. Quero